Olá pessoal da Shop TV, nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo, mais precisamente na arquibancada Jacinto Teixeira Sampaio, na cidade de Penápolis, ou seja, estamos no estádio Tenente Carriço, para contar uma história super legal, eu posso te garantir, vai ser acima da média. Acompanhe esse super episódio especial da Shop TV, a sua melhor escolha. Olá amigos da Shop TV, nós estamos no interior do estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Penápolis, para contar mais uma super história de motivação de vida, de transformação de vida e de um grande campeão. Eu estou falando de um cara que saiu daqui, de Penápolis, para conquistar o Brasil e conquistar o mundo. Ele tem uma história linda de vida e eu tenho certeza que você vai gostar. Estou falando do ex-servidor público, coletor de lixo, mas é o nosso multicampeão das pistas, que começou a sua trajetória aqui, no Tenente Carriço, nessa pista de atletismo, nesse campo de futebol e ao lado do parque aquático aqui. Tem uma história linda para te contar, para te motivar, para te fazer vencedor também. Estou falando de Solonei Silva. Venha comigo, vamos acompanhar essa matéria acima da média. É a Shop TV, a sua melhor escolha. Olá amigos da Shop TV, estamos aqui no estádio Tenente Carriço, esse estádio importante para a cidade de Penápolis, e hoje de maneira muito especial, no nosso especial com Solonei Silva, essa personalidade importantíssima para o esporte brasileiro e para o esporte mundial, e que é nosso, aqui de Penápolis, e hoje vai nos dar a honra de poder entrevistá-lo e compartilhar conosco um pouquinho dessa história gigante. Solonei, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco da Shop TV aqui de Penápolis um pouco da tua história de vida. Estamos muito felizes de estar aqui podendo bater esse papo com você. Quem é esse Solonei Silva aí? Obrigado a vocês da Shop TV, ao Dudu, a todo o pessoal que acompanha na rede. Eu sou Solonei Silva, mais conhecido aqui como Solonei, sou filho de Penápolis, bicampeão da Maratona de São Paulo, campeão pan-americano, e graças a Deus cheguei ao status mais alto dentro do esporte, disputando as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Cara, que currículo gostoso de ouvir você falar assim, porque a gente que acompanha a tua história dentro do esporte sabe da luta que foi para poder chegar a esses objetivos. O esporte sempre fez parte da sua vida? Desde sempre. Aqui é um local muito especial, é um lugar onde eu passei a parte da minha infância, depois da adolescência, Fui jogador do CAP Júnior, treinei muito aqui, depois posteriormente surgiu o atletismo, mais precisamente a corrida de rua, não sabia o que era, e fui campeão aqui dos jogos regionais. Na época ainda era coletor de lixo, ainda trabalhava na DAEP, empresa que serve ao município. Algumas amizades que eu consegui fazer aqui, eu cultivo até hoje. Grandes amigos eu consegui aqui dentro do esporte. Então é algo que está inserido na minha veia. Sempre pratiquei esporte, gosto muito de esporte, acabei me formando em educação física. Então esse estádio aqui, por mais simples que seja, ele tem um significado muito grande dentro da minha história. Solonei, você comentou que você foi servidor público na coleta de lixo. Essa história, ela mexe com muita gente, né? Assim, acho que ela é um ponto muito positivo na tua vida, porque as pessoas têm um olhar um pouco retraído sobre a coleta de lixo, né, cara? Que é um serviço, que nem a gente falava em off, que é essencial, é básico, né? Acho que em todo país tem essa coleta de lixo. Imagine a gente viver sem essa coleta de lixo. O que te motivou a sair da coleta de lixo para se tornar um professor, né? É formado em educação física, é isso, né? Isso. Sua formação em educação física. O
que te dar esse start aí de sair da coleta de lixo? Porque é um trabalho digno como outro e essencial, básico, mas tem um olhar da sociedade estranho para ele, não tem? Infelizmente, Dudu, as pessoas elas não conseguem entender e principalmente absorver o quão importante é a coleta de lixo para a sociedade mundial, né? Não existe um país que você não vai ter a coleta de lixo. Isso daí faz parte da nossa existência aqui. Se não fosse isso daí, a gente teria sérios problemas de saúde. Muitas pessoas no passado, quem busca um pouco de história aí sabe que a humanidade passou por grandes períodos, né, de complicação de saúde por conta dessa questão de higiene. Então, quando você está depositando o seu lixo que você produziu dentro da sua casa na lixeira, tem aquela pessoa que vai lá coletar o lixo, jogar para dentro do caminhão e vai ser destinada a um local correto, né? Quando a gente vê que acontece algumas greves, principalmente em capital, né? Algumas vezes a gente teve bastante noção disso, principalmente no Rio de Janeiro. As pessoas que infelizmente moram na periferia, na favela, coloca todo o lixo ali na frente da comunidade. Você vê que é pouco tempo que o lixo está ali, já começa a causar um sério dano social. Então, é um serviço muito digno, é um serviço que talvez, eu conversando com você em off também, eu sempre gosto de pregar essa situação, que quantas pessoas, você que está assistindo, você teria coragem de pegar o lixo que você produziu, que a sua família produziu, pegar esse lixo e levar lá no aterro sanitário? Você teria essa capacidade? Você iria sair da sua casa e iria chegar até lá no aterro sanitário para você não levar doença para dentro da sua casa? Então veja quanto é importante esse trabalho. E detalhe, né? 3 vezes por semana, né? 3 no vezes mínimo. por semana. Então, ainda tem essa, né? Não é só um dia no mês, não. É um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Você está depositando o lixo ali para uma pessoa ir ali, um trabalhador ir ali, pegar esse lixo e destinar ao local correto. Então tem uma significância muito grande dentro da sociedade, só que infelizmente por conta do odor, né, que eu sei que é desagradável, mas a gente tem que olhar com outro olhar, né? É outro olhar, é outra visão, o quanto que essa profissão é importante para a nossa existência. E você tem orgulho de ter passado pela coleta de lixo? Muito, muito. Até hoje eu tenho grandes amigos, faço contato às vezes com o pessoal, visito um ou outro. Alguns, como é de costume, é natural, alguns acabam se perdendo ao longo do tempo, né? Alguns já não estão mais aqui, mas lógico que é algo que vai ficar marcado na minha história, e tenho orgulho de falar que eu trabalhei nessa profissão tão digna que é chuva, é sol, é frio, é vento, não importa a condição, tá coletando lixo. E aí veio a transformação na sua vida através do esporte também, né, cara? Você, acho que nem você mesmo imaginava que você talvez chegaria aonde chegou, né? Não, de forma alguma. Quando eu fui competir aqui, exatamente aqui no Tenente Carriço, a prova de 5.000 metros e 10.000 metros nos Jogos Regionais, que eu fui campeão, há muito tempo atrás, isso daí eu tô falando aí... Mas aqui ainda você não era nem atleta profissional. Não, eu trabalhava na coleta de lixo se eu trabalhava de manhã na coleta de lixo, à tarde eu fazia meu treino, ia treinar, fora a corrida que era atrás do caminhão de lixo, ainda tinha o treino que eu fazia e começou a despertar ali, né, uma curiosidade de saber até onde eu poderia chegar. Mas não, de forma alguma eu imaginava que eu ia chegar no ápice de um atleta, que é chegar nas Olimpíadas. Cara, acho que chegar nas Olimpíadas acho que é o sonho de qualquer profissional do esporte, né? Já fazendo um link, que a gente está aqui num estádio de futebol, né? Chegar nas Olimpíadas, para você que está assistindo, para você entender que a maioria das pessoas acompanha muito o futebol aqui no Brasil, né? É o primeiro esporte, é o carro-chefe. É a mesma coisa de o seu filho, o seu irmão, o seu cunhado, o seu vizinho chegar numa Copa do Mundo e ser titular na Copa do Mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem cerca mais ou menos de 200 milhões de habitantes, né? A corrida de rua, ela é mundialmente praticada. É um dos esportes mais praticados, uma das modalidades mais praticadas. Se você for analisar que 200 milhões de brasileiros, mais ou menos, acho que está até mais esse número, somente 3
brasileiro no masculino não pode representar nossas cores, pode representar o Brasil numa Olimpíadas. Então eu fui um dos 3 que conseguiu. E não adianta você ter dinheiro, você pode ser milionário, que a vaga na Olimpíadas é merecimento. Você tem que fazer o índice e você estar lá. Então, em 2012, Olimpíadas de Londres, eu fiquei em 5º no ranking. E é somente os 3 primeiros que vai. Então eu fiquei fora da Olimpíadas por conta de 2 colocações, mais precisamente por conta de 800 metros. Caraca. Que dá 2 voltas aqui no campo de futebol. Então faltou isso daí para eu me credenciar a estar lá. Faltando essas 2 voltas, eu não fui para a Olimpíadas de Londres. Mas só que eu consegui a minha vaga na Olimpíadas do Rio de Janeiro, que eu acredito que vai ser muito difícil a gente sediar outra Olimpíadas aqui no Brasil. Cara, e você só tocou num ponto importante. Você chegou muito próximo e não conseguiu a vaga. Como lidar com essa frustração em determinado ponto? Nós temos 2 olhares aí. O olhar de chegar em 5º, que já é uma posição muito, muito boa, mas vem a frustração de não conseguir alcançar o objetivo ali naquele momento. Como lidar com uma situação dessa, Lonei? É impactante de início. Você tem um trabalho psicológico? Sim, você fica com o psicológico abatido, né? Momentaneamente. Você acha que você não é capaz, você acha que é o ponto final, mas aí vem a resiliência, que já vem desde a época da coleta de lixo, muito antes de chegar a disputar uma maratona fora do Brasil, conhecer grandes países, grandes culturas. E você saber que, na hora que você olha para trás, fala, eu corri atrás do caminhão de lixo e tinha cachorro, tinha chuva, tinha trânsito, e você ainda ia lá e tinha que desempenhar o seu papel para levar o sustento para dentro da sua casa. Então é a mesma coisa, você tem que levar esse ensinamento do seu trabalho antes de chegar no esporte, que eu cheguei muito tarde no esporte, eu cheguei com 27 anos dentro do alto rendimento, né? Antes disso, sim, eu era praticante de várias modalidades, joguei futebol, joguei vôlei, joguei handebol. Natação, né? Você falou que fez natação, também. Aí a gente aprendeu nas lagoas aqui da região, né, no Tietê, mas de uma certa maneira você tem que engolir o choro, que essa é a alma, essa é a essência do brasileiro, é engolir o choro, pensar que não é o ponto final e nunca é o ponto final. Você sempre tem uma alternativa, se não tem uma, tem 2, tem 3. Se a porta está fechada, pula a janela. Você tem que continuar caminhando, tem que continuar correndo no meu caso. Mas você deslumbrar um futuro muito melhor. E esse futuro muito melhor é você não deixar cair. Depois de Londres, voltei para cá. Na época eu estava morando em Bragança Paulista, fiquei morando lá 11 anos. Eu voltei para cá para passar um período aqui, recarreguei a energia, pensei que poderia virar essa página e de fato virei essa página. E cada vez que você vai superando a si mesmo, você vai vendo que não tem limite. Então sempre você coloca algo muito mais desafiador para você conquistar, você começa a dar uma condição boa para sua família, você começa a conhecer pessoas importantes, você começa a dialogar com pessoas que você não conhece, igual você está aí do outro lado. Possivelmente eu não te conheço, talvez um dia a gente vá se conhecer e você vai falar, cara, depois daquela entrevista despertou um olhar diferente da minha vida para o futuro. E é isso daí, tinha parado de estudar na 8ª série, voltei a estudar, fiz supletivo, me formei em educação física, a minha esposa se formou em educação física, então é a primeira pessoa na família dela a ter um diploma superior. Isso daí conta muito para a nossa vida, né? Ter parado de estudar e voltar a estudar, isso daí já foi algo maravilhoso. Hoje sou conhecido muito, né? Não só aqui dentro da comarca de Penápolis, mas fora, até fora do mundo, do Brasil, no mundo todo tem amizade, Japão, Europa, Estados Unidos. Então acaba te expandindo a mente de uma forma que você olha para trás e fala, ainda bem que eu não fiquei frustrado por um longo período. Sacudir a poeira, que é o que a gente faz, está na nossa essência, e a gente buscar um mundo, um olhar lá na frente, um mundo melhor, tanto de perspectiva de família, socioeconômico. Então por aí vai, represento até hoje a ASICS desde 2010, realizei um grande sonho que foi defender o Exército Brasileiro dentro do esporte, fiquei 8 anos dentro do Exército Brasileiro,
Então, tem algumas coisas que aconteceu porque eu não fiquei preso àquela frustração. É difícil? É difícil. Como tudo é difícil. Não é fácil você levantar antes do sol nascer e chegar depois que o sol se põe. Só que na hora que você olha o benefício daquele trabalho árduo, você fala, ainda bem que eu estou levantando e estou indo. Enquanto a gente estiver respirando, a gente tem que lutar. Cara, que história, que ensinamento, né? Só com essa declaração. Você tocou em outro assunto, que é, você criou muitos relacionamentos, você tem amizades no país inteiro, fora do país, você é bem conhecido. Agora eu vou te fazer uma pergunta, talvez até polêmica, mas é cultura do nosso país. Ser conhecido é bom, é importante, mas e o reconhecimento, assim, como um atleta no nível que você chegou, que você conquistou? O país nosso já tem uma cultura de não reconhecer os seus ídolos. Você tem esse sentimento também de que falta um pouco de reconhecimento, seja do poder público, seja da sociedade, do privado? Você acha que o Brasil tem essa cultura mesmo? O Brasil é o país do campeão, infelizmente, Dudu. E o país do imediato, do hoje, infelizmente. Eu ando usando um ditado que acho que vocês vão se recordar na hora que eu falar, que santo de casa não faz milagre. E eu tenho muito mais, não que aqui eu não tenha, não é 100%, né? Nunca é uma verdade absoluta. Sim. Mas eu tenho muito mais reconhecimento na capital, que tem milhões de habitantes, do que Penápolis, que grande parte da capital é um bairro que dá Penápolis. Então, tem aquelas pessoas que realmente te valorizam, que dá valor para o seu conhecimento, não só cultural, né, mas pelo que você representou, e eu levo com muito orgulho, sempre falei que eu sou penapolense. Não vai ter uma entrevista, se você digitar meu nome aí no YouTube, você vai ver 1001 entrevistas, não vai ter uma entrevista que eu não falei que eu não sou de Penápolis, que eu sou de outra terra. Não, eu sou daqui, tenho orgulho daqui. Só que, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é o campeão. Enquanto você é campeão e você está na mídia, você está num programa, fazendo as suas declarações, contando da sua vida, as pessoas momentaneamente falam, pô, esse cara aí é diferente. Só que ao passar do tempo vai caindo no esquecimento e depois você se torna invisível, assim como que é o coletor de lixo, né? Então está muito interligada aí essa questão da profissão que eu já tive, e hoje eu sou formado em educação física, hoje eu trabalho com a saúde das pessoas, mas só que de uma certa maneira você se sente desprestigiado, às vezes você se sente fora do contexto do que você está vivendo, porque você poderia ter outras oportunidades, não só a oportunidade de alavancar o seu econômico, mas o seu social também, de passar aquilo que você viveu na prática para pessoas que estão sem essa perspectiva. Compartilhar, né? Compartilhar, é isso aí. Dentro da educação física, um dos primeiros temas a ser abordado na educação física, se eu não estou enganado, foi o primeiro semestre. A educação física abordou a filosofia. E dentro da filosofia tem uma frase muito importante, depois vocês pesquisem essa frase aí, só sei que nada sei. Então, tudo que sei, nada sei. Então, tudo que você aprende, você pode aprender mais, né? E cada vez que você vai aprendendo isso, você vai entendendo o significado dessa frase, você vai vendo que tudo que eu sei eu posso transmitir, mas tudo aquilo que eu vou transmitir, que eu vou compartilhar, que seja para uma criança, ela pode me ensinar. Então, quando você começa a olhar dessa maneira, você vê que é infinito. É infinito. Você nasce e morre aprendendo. E levando o esporte na veia como eu levo, é mais ainda, é mais prazeroso, porque o esporte é transformador. Muito dificilmente vai ter uma profissão, não puxando muita sardinha para o meu lado, não vendendo meu peixe já vendendo, mas é uma profissão que é também uma profissão que não tem muito reconhecimento, dá-se o valor que se paga no teto, né, salarial, não é nada do que às vezes as pessoas imaginam. Tem aquelas pessoas que se destacam, sim, sempre vai ter em qualquer área. Mas só que poderia ser muito mais
reconhecida, assim como é você ser de uma cidade pequena, você ser do interior, não ficar com vergonha de falar porta-porteira. Sei. E chegar numa Rede Globo, chegar numa ASICS, chegar com um CEO internacional e falar de igual para igual, falando da sua trajetória, da onde que você veio, o que você fez, o que você conseguiu transformar dentro da sua família, mas só que ao mesmo tempo você está num local que você vê que você não é tão prestigiado quanto outras pessoas te prestigiam. Exemplo, a capital aqui de São Paulo, né? Então você chega na capital, você é tratado de uma maneira diferente e dentro da sua própria cidade às vezes você não tem esse reconhecimento. Mas é do ser humano, a gente é falho, né? A gente tem que saber de novo contornar a situação e seguir em frente. Eu acho que aí entra um fator importante de pessoas que viveram essas transformações e também compartilhar esses momentos, né? A gente, exatamente isso que você diz, né? Sacudir a poeira e tentar mudar, porque a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar as nossas atitudes, né? Fazer com que as pessoas experimentem um pouco dessas experiências. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você agora. Quando você ingressou no esporte, a gente não tinha o volume de informação que a gente tem hoje, né? A internet acelerou bastante, chegou muita novidade, muita tecnologia. Olhando para esse cenário aqui que foi a tua infância, a tua juventude aqui, fez parte da sua preparação para você voar. O esporte como um todo no Brasil, a gente olha muito para o futebol, para alguns esportes que estão sempre com os olhares mais atentos, talvez seja pelo lado financeiro, enfim. Mas a importância que o esporte tem na formação de uma pessoa. Você olhando para esse cenário aqui hoje, que fez parte da tua trajetória, você acha que o Brasil está carente de projetos sociais voltados para os esportes como um todo? Na minha opinião, 99%. Né? 99% atrasado, defasado, estacionado. Algo que poderia mover, né, o socioeconômico, o cultural, né, de conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, assim como eu conheci outras culturas, saber que muito se pode fazer com pouco, que é mão na massa, às vezes não é a grana, às vezes não é dinheiro, para começar um projeto, um exemplo, um projeto aqui no estádio municipal de atletismo, precisa de pouco. Se vou pensar em utilizar o gramado, não precisa nem de tênis. Caraca. Então, só daí dá para você ter uma noção o quanto que a gente está atrasado no sentido esportivo. Muito do que se tem mundo afora, a gente tem em abundância. E eles têm pouco, a gente tem muito. Só que a gente não trabalha para esse muito se tornar o pouco. O pouco vai se tornar muito. É algo de se pensar, porque se você conseguir mudar uma pessoa de um projeto social, iniciação, né? Você está falando aí de crianças de 6 anos até 10 anos, por exemplo. Aquela criança, quando ela chegar dentro da casa dela, ela vai mudar a cabeça, a forma de pensar da família dela, não só dentro da casa dela, mas é tio, é avô. O núcleo que ela está inserida é mudado totalmente. Os amigos, a escola. Um dos pilares da América do Norte, dos Estados Unidos, é exatamente dentro da escola. É ali que começa. Por quê? É ali que começa a formação. Então, quando você começa a inserir uma cultura esportiva, ela leva junto educação, ela leva saúde, ela leva segurança. Disciplina. Disciplina, que é fundamental, muito importante. Saber ganhar e, acima de tudo, saber perder. E mais acima disso, recomeçar. Então você começa a trabalhar outras situações que a maioria das pessoas não faz a ligação. Não conecta com não essas conecta. Normalmente a gente tem um olhar único. E a gente não deve de olhar assim, fechado. Eu costumo dizer tapa de cavalo, né? Sim. A gente tem que olhar fragmentado, aberto, tem que expandir, é 360. A gente não tem que ter um foco só em um objetivo, a gente tem que ter o foco primeiramente em um
mas na hora que você alcançar aquele ali, você tem que expandir. Sim. Então, quando você fala de projetos que poderia estar acontecendo aqui no estádio, poderia estar acontecendo... Tem projetos que acontecem na rua. Tem muitos projetos. Eu conheço pessoalmente projetos que é na rua. Fecha a rua e coloca a criançada ali, começa a iniciação e dali muitos projetos já saiu campeão olímpico. E na maioria das vezes sem recurso financeiro nenhum, né? Mais no peito e na raça mesmo, né? Se falando em associação, né? Associação, instituto, né? Hoje você vê os grandes jogadores, né? Com o instituto, né? Fazendo essa ação social. Você, de uma certa maneira, você acaba analisando essas ligações esportivas, né, do privado para o público, né, para a sociedade. Você tem que olhar com um olhar muito amplo, porque na verdade você não tem que ficar focado somente em uma questão. Hoje tem muitos projetos sociais que é um dos pilares para se participar do projeto social, estudo. Tem que estar em dias com a escola, sem falta, sem nota baixa. Tem que estar rigorosamente no estudioso. Bom comportamento. Bom comportamento, frequência na aula. Aí depois vai alimentação dentro do projeto. Eu participei de um projeto, mudando um pouquinho, mas no mesmo segmento. Eu participei de um projeto aqui na década de 90, aqui em Penápolis, que se chamava Recriança. Talvez o pessoal aí que vai estar assistindo aqui da região, talvez vai lembrar. Chamava Recriança. Era lá no centro de lazer, na pista de bocha. E eu ia nesse projeto por conta do pão. Caraca, para poder se alimentar. E eu conheço amigos do atletismo, atleta olímpico, do Rio de Janeiro, Penápolis, Rio de Janeiro, que começou num projeto social por conta do pão. Então você começa a analisar, você já entrou na alimentação. Uma alimentação sadia faz com que a criança estuda melhor. Sim, com certeza. E aí tem projetos que também, voltando para a pauta novamente, tem projetos que, além da frequência escolar, das notas boas, de uma disciplina dentro da escola, que se chegar no projeto não tiver boletim, tem que apresentar o boletim ali. E automaticamente o professor do projeto social está em comunicação com a diretoria da escola. Está em comunicação com a casa. Se está fazendo algo errado dentro da casa, não está sendo obediente, também fica fora do projeto. E a criança normalmente não vai querer ficar fora do projeto, porque ela tem alimentação, ela tem socialização, ela tem viagem. Sim. Então tem projetos que um dos pilares também é a segunda língua. A gente dá pouca importância para o inglês. Mas quando sai lá fora para competir... E aí a hora que você começa num projeto sem deslumbrar às vezes esse cenário, mas só que é uma escada que é natural. Ela é natural e ela vai acontecer em algum momento. Em algum momento você pode estar indo para os Estados Unidos, em algum momento você pode estar indo para a Europa, em algum momento você pode estar indo para o Japão. A língua mãe no mundo inteiro é o inglês. É o inglês. Então, tem projetos que é obrigatório o inglês também. Por isso que hoje tem, voltando novamente na modalidade carro-chefe, por isso que tem hoje atletas se destacando no futebol lá na Inglaterra. Porque um dos requisitos é o inglês. É outra língua. É o inglês. Tem o Pirani aqui, que é jogador daqui, é casa, né? É natural de Penápolis, é conterrâneo, está jogando nos Estados Unidos. Inglês. Então, você, a partir do momento que você entra num projeto social e começa a te dar essas ferramentas e você começa a absorver dessa maneira, aí é 360. Aí o tapa de cavalo caiu. Anda olhando 360. E aí a hora que você vê acontecendo, você fala, putz, ainda bem que eu fui pro projeto. Legal essa abordagem sobre o projeto, porque ela é bem ampla, dá pra gente ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Hoje, em Penápolis, você acha que Penápolis está pronto para preparar um novo Solonei de infraestrutura para isso? Não, hoje não. Apesar do atletismo, da corrida de rua, não precisar de praticamente nada, né? Igual eu levantei aqui do campo de futebol, dá para se trabalhar aqui um projeto social com as crianças descalças.
E tem estudos agora já pautando a dificuldade de crianças no futuro por conta do uso excessivo de tênis. Caraca. Não se trabalha, principalmente a nossa década, né? Eu sou 82, a gente brincava descalço. Eu vou colocar um tênis no pé para jogar futebol com 12 anos. Eu jogava bola descalço. Era asfalto, era terra, era grama. Você chegou a pegar o que chute ou não? Ah, sou bamba. Sou dessa época aí vai também. ter que dar uma bugada para saber isso daí, hein? Isso daí é a história raiz. O chinesinho, nossa época era muito chinesinho. Chinesinho, verdade. Então, você olhando por esse lado, a gente consegue se trabalhar. Mas olhando por outro lado, é aqui mesmo. É frustrante olhar. Depois vocês vão ver as imagens do que está a pista de atletismo aqui, que eu falei que eu fui campeão dos 5.000 metros e dos 10.000 metros aqui dos Jogos Regionais. Hoje não tem prática aqui do atletismo e poderia ter. Essa pista que nós vamos mostrar aí, ela não tem condições de treinamento hoje. Olha, se não tiver outra, vai. O atletismo ele é tão versátil que você treina até que na escada. Até que na escada você consegue fazer o treino. Mas se falando do local adequado, sim. Exatamente porque precisa de espaço. Um exemplo, vamos lá, a gente conseguiu graças à Shop TV, a gente conseguiu um patrocínio gigantesco que falou, Ney, eu não quero que você saia de Penápolis, eu quero que você trabalhe aqui, você é formado, você tem know-how, você tem conhecimento, você tem contato, eu quero que você faça um projeto social. Ok, vamos lá, vamos trabalhar nesse projeto social. Vamos supor que a gente consegue angariar 100 crianças. Será que é difícil conseguir 100 crianças na rede municipal aqui para começar um trabalho de base? E aí você começa a pensar na comarca. Você começa a pensar... Vai ali na minha querida Alto Alegre, pequenininha. Alto Alegre, você começa a pensar em Barbosa, Avanhandava, Braúna, Luisiânia. Tudo perto. Quantas crianças, né? Quantas crianças? Você acha que seria um número exorbitante, 100 crianças aqui praticando? Só que coloca 100 crianças aqui na pista de atletismo do jeito que ela está hoje. Não consegue atender, né? Não consegue. Primeiramente porque não vai conseguir fazer a volta toda, porque tem a pista de atletismo foi avançada pela arquibancada. Então, essa política pública, esportiva, que está em defasagem. E não só aqui em Penápolis, né? No Brasil inteiro. Não é uma crítica pontual, não. É uma crítica ampla. É uma crítica que tem locais, eu vou levantar de novo aqui os Estados Unidos, né? Por ser país de primeiro mundo, você tem a pista de atletismo aberta em alguns bairros, você encontra a pista de atletismo. Que lá, um dos esportes que a gente mais conhece que lá é praticado é o basquete. Você encontra quadras de basquete em praticamente quase todos os locais, aberto, pista muito boa, a quadra muito boa. A pista de atletismo também você tem acesso. Eu estive treinando em 2011 na Espanha, em Granada, que a pista é muito boa, você pode sediar grandes competições e você pagava €1 para entrar na pista de atletismo. Bem acessível. Praticamente é para manter a estrutura do local. Aí você vai no banheiro, o banheiro perfeitamente em ótimo estado. Sim. Você tem água à vontade, você tem o banheiro para tomar um banho, a ducha. Então veja só, com €1, que se você for traduzir aqui, seria mais ou menos você pagar R$5 para você ter toda essa estrutura. Então você tem um banheiro que você pode usar tranquilamente, você pode tomar banho depois do seu treino, você tem água lá potável, geladinha, tudo isso daí... Estrutura, né? Estrutura. E na hora que a gente olha para cá, o que seria a gente conseguir colocar um exemplo 100 crianças aqui? O espaço aqui está limitado hoje, sim, mas a hora que você começa a colocar o projeto rodando, ele atuando na prática, as pessoas que estão vendo aquelas crianças e a sociedade que está vendo aquelas crianças se despontar, porque do muito sai. Naturalmente, o Brasil é tão bom no futebol porque todo mundo joga. Todo mundo joga, então da quantidade você vai tirar a qualidade. Só que traduzindo essa qualidade para o social, a finalidade não é se tornar um atleta olímpico.
Sim. É formar um cidadão do bem. Cidadão do bem. Exato. É colocar aquela criança que não tem perspectiva, é colocar aquela criança que tem uma dificuldade familiar gigantesca. Muitas das vezes é uma criança que o pai está preso, a mãe está presa, a avó está criando, a avó recebe um salário mínimo de aposentadoria e a avó tem que comprar os remédios dela às vezes. E é uma realidade gigantesca no Brasil, né, cara? Bom, hoje tá fácil, né? Com a internet, você entra e você consegue pesquisar toda essa dificuldade, né? Do socioeconômico, cultural e por aí vai, né? E o cenário esportivo, ele vem de encontro com tudo isso. E tem muita importância, muita relevância o que você disse, que eu vou citar um exemplo dentro da minha casa. Eu conheço ginástica rítmica e ginástica artística há muito tempo. Minha filha está com 9 anos agora, e ela está fazendo aqui com a professora Jéssica, inclusive. Vou dar um abraço para a professora Jéssica. E eu não tinha muita familiaridade com esse esporte. Depois que minha filha ingressou, acho que já é a 6ª ou 7ª apresentação que eu vou. Inclusive até fiz uma entrevista com a professora Jéssica, porque me despertou. Então é isso que você está dizendo, esse envolvimento, Exato. não só com a criança que está Sim. no projeto, mas com Como um todo. o núcleo que ela núcleo. vive, Primeiramente, acaba sendo inserido O mais impactado, primeiramente, é a própria criança. diretamente, né? Diretamente. Vai ter uma vida com qualidade, muito dificilmente vai ter problemas de saúde precoce. Hoje, se você entrar no Google aí, ó, e digitar a porcentagem de obesidade na idade infantil, É gigantesco. você vai ver o tanto que hoje, daqui a um tempo, a gente está caminhando para um futuro de obesidade mórbida, Certo. que é o top do top do top do obeso, que é aquele cara que não está conseguindo fazer quase nada, que vai ter problemas de hipertensão, pressão alta. Então, é algo que é, ao mesmo tempo que você colocou a sua filha para praticar um esporte, que às vezes a gente faz muito isso, né? Eu sou pai, eu sei como que funciona. Para gastar energia, não, você não fez para gastar energia. Sim. Você está dando qualidade de vida para ela, não só no momento de criança, adolescente e adulto, mas lá na terceira idade. Olha onde a gente chegou. Na A gente formação chegou lá na até terceira idade. no final da Porque vida. quem pratica esporte, principalmente na sua juventude, e depois continua praticando o esporte na sua vida adulta, muito dificilmente vai chegar na terceira idade sem continuar praticando. E aí você traz de novo para o econômico, de novo para a sociedade, que aí muito do dinheiro que poderia estar sendo empregado no esporte está sendo empregado na saúde. Por quê? Não Mas no papel teve, teria que ser- inverteu. 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 Por quê? Porque Nós não estamos teve... socorrendo o que a gente poderia prevenir. A gente é um país de remediar. A gente é um país de remediar. Não é de precaver, não é de prevenir. Como que você previne essa situação? Inserindo o esporte. Então você, sem querer, querendo, colocou a primeira impactante é ela, depois vem você, sua esposa, seu pai, sua mãe, os seus cunhados, os seus núcleo ali sobrinhos, e aí os amigos e o amigo do amigo e por aí vai. Aí começa a disputar fora de Penápolis, começa a disputar fora do estado, começa a viajar, falou, pai, acho que é isso que eu quero. Acho que é isso que eu quero, eu gostei. Aí de repente surge uma oportunidade que muitas das cidades oferecem isso, que já é uma realidade, mas ainda é muito pouco, que as pessoas que estão dentro do esporte muitas das vezes ganham bolsa de estudo. Eu sou prova viva disso porque eu tive 80% de bolsa de estudo na faculdade. Cara, que legal. Então quase que a minha faculdade saiu grátis. Então ao invés de eu pagar a minha faculdade, eu paguei da minha esposa. Caraca. Pronto. Então isso daí pode chegar na sua filha lá no futuro e falar assim, ó, pai, eu vou conseguir uma bolsa numa universidade federal. Puxa vida, hein? Imagina, por quê? Porque você proporcionou ela a vivência dentro do esporte, que ela começou a falar, pai, eu fui viajar para tal país e nossa, eu gostei muito. Qual que será que é a profissão que eu consigo ficar viajando? Aí, filha, ó, relações públicas. O que você acha? Ah, relações públicas. Pô, muito legal, pai, mas eu não consegui estudar inglês. Entra no cursinho. Fazer. Tem que Vamos fazer. buscar.
Aí você começou a expandir, você já saiu daquele fechado inicialmente da ginástica, você já começou a falar de profissão, você já começou a falar de outra cultura, de outro país. Já começou a abrir o 360 que a gente Já fala. tá no 360, já acabou já. Não dá até pra colocar música depois. É, dá pra colocar. Solonei, cara, a gente precisa fazer uns 3 especiais pra contar a vida desse cara. E quantas ideias, né? Quanta coisa o esporte proporcionou, quanto conhecimento, né, trouxe pra ele. E tá aqui, cara, dentro da nossa cidade aqui, ó, é um talento, uma personalidade importantíssima pro esporte brasileiro. E tá aqui, talvez você não teve a oportunidade de ouvir tanta coisa boa, mas eu queria entrar um pouco no particular teu agora, fazer uma pergunta aqui, já pra gente ir caminhando para esse nosso primeiro especial, porque eu vou fazer mais com ele, não vai ter jeito. Cara, o que é Deus pra você, cara? É a base. A minha mãe era muito devota. E muito do que aconteceu comigo foi por conta da fé dela, né? Eu acredito que a gente, a grande maioria, por ser católico, a gente tem isso daí muito dentro da nossa cultura, né? Infelizmente, de um tempo para cá, a gente vem perdendo um pouco essa crença, né? Algumas coisas que aconteceu, exemplo, a pandemia, né? Muitas pessoas se apegou também à fé, mas muitas pessoas também ficou descrente. Se afastaram. Se afastou, mas eu acredito que tudo tem um porquê. Às vezes, eu costumo dizer que é do homem e o bicho não come. Sim. Né? Mas só que por trás do que é do homem e o bicho não come, tem o Ser Supremo. Né? E às vezes está nos pequenos detalhes e a gente não consegue enxergar. Né? Independente da religião, né? Se é católico, se é espírita, evangélico, matriz africana, eu creio que todo mundo tem um certo momento, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que falar que é ateu, né? A gente tem, às vezes, alguns nortes da nossa vida que a gente não entende porque coloca as pessoas boas e pessoas más, né? Que sempre vai ter essa balança. E automaticamente lá na frente as más vai ficando e você vai vendo pessoas boas e acontecendo coisas boas e você às vezes não sabe por que está acontecendo. Então acredito muito que tem um ser supremo que olha pra gente, que a gente tem perspectiva de continuar lutando, que nada é fácil, mas só que mesmo com a dificuldade a gente consegue sobressair. Quando a gente sai de casa, a gente normalmente, sem querendo, a gente pede, né, para tudo ficar bem. Você tá pedindo para quem? É isso. É isso. Beleza, cara. Eu tô muito feliz de ter compartilhado com você um pouco da tua história. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos da Shop TV e por onde essa matéria rodar e dizer que é uma aula, cara. Primeiro da tua conduta, da tua pessoa, da tua história de vida, que é a história da vida real, né? Num lugar muito característico, onde nasce sonho de muita gente. Sim. O Lino Barros, há poucos episódios atrás, a gente contava justamente sobre isso. Lugares como esse nascem sonhos muito imparáveis, né? Muito grande. E basta da dedicação de cada um. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a galera da Shop TV e dizer que as nossas portas estarão sempre abertas para você. Uma mensagem que você pudesse deixar aí para os teus admiradores e as pessoas que estão te vendo aqui pela primeira vez também. Bom, agradecer novamente, né, o espaço. Espero que vocês tenham gostado aí da nosso bate-papo. E a mensagem é sempre de otimismo, né? A gente está no começo do ano, às vezes começo do ano para quem tem muito boleto para pagar sempre é muito difícil, mas a gente continua aí perseverando, continua batalhando, não desistir do seu sonho, né? Falando como profissional da educação física, como professor, se atentar a esse grande detalhe na nossa vida, que é a prática esportiva. Se você tem uma criança dentro da sua casa, tenta, né? Na rede municipal aqui em Penápolis tem bastante projeto aí que dá para inserir. Então ter essa mensagem de prática esportiva, né? Não só a gente inserir, a gente se auto-inserir, né? Eu estou internamente ligado à prática esportiva, então sou profissional da área de educação física, professor,
e sei o quanto que é importante a prática esportiva. Então você que está sedentário, se preocupe com essa condição, porque lá na frente você pode se arrepender. E o arrependimento é a pior coisa que tem na nossa vida, né? Se arrependa do que você faz. Então se arrepende de ter saído e ter caminhado 5 quilômetros e ter chegado na sua casa todo suado, cansado. Você vai ter outra disposição, vai dormir melhor, né? Você vai ter qualidade de vida, vai, né, lá no futuro. É um investimento que você está fazendo em você mesmo, você não vai gastar dinheiro com remédio, né? Então você vai dar exemplo para quem está ao seu redor, seja o seu filho, seja sua esposa, seja quem está perto de você, você vai contaminar a pessoa com um lado positivo, né? Então a mensagem é essa, o ano começou, normalmente virada do ano a gente faz grandes projetos, muitos desses projetos as pessoas colocam atividade física, né, na listinha ali do que quer fazer. Então tá aí a dica, espero ter inspirado vocês, ter contribuído aí por alguma questão que você estava na dúvida e agora não tem mais, falava, não, é isso que eu quero fazer. E a gente é do front, a gente é de colocar o tênis no pé e sair correndo, correr atrás dos nossos sonhos. Então que você não fique olhando só na telinha aí, na hora que acabar de assistir aí, desliga e vai colocar o tênis para rodar no asfalto, vai fazer uma atividade, vai cuidar da sua saúde, que não tenha dúvida nenhuma que é o nosso bem maior. Sem saúde a gente não cuida da gente mesmo, a gente não cuida daqueles que a gente ama, a gente não consegue fazer praticamente nada. E a pior coisa que tem é você ser dependente de uma pessoa, e ser dependente de uma pessoa sem saúde, sinceramente, é algo que eu não desejo nem para o pior inimigo, né? Então é algo que a gente tem que sempre estar lutando para a gente conquistar cada vez mais. Solonei Silva, a história de um campeão. Esse cara que ele ensina a gente sem querer ensinar, pela sua história de vida, caráter, conduta, e agora é um professor de educação física, um personal aí à disposição para te ajudar na sua caminhada aí esportiva. Muito obrigado, Shop TV. Muito obrigado, Solonei. Tamo junto. Valeu. As portas da Shop TV estarão sempre abertas. É a Shop TV, a sua melhor escolha. No especial da semana com Solonei Silva. Bom, pessoal, eu acho que vocês puderam entender tudo que o Solonei quis dizer, né? Você pode correr atrás dos seus sonhos, você deve acreditar nos seus sonhos, mas você precisa, toda vez que cair, sacudir a poeira, levantar, dar a volta por cima e seguir em frente. Essa linda história transformadora que a Shop TV vem mostrando histórias como essa, para que você tenha aí no seu dia a dia um pouco mais de coragem, um pouco mais de força, determinação, disciplina e empenho para a realização dos seus sonhos. Com essa mensagem maravilhosa. Obrigado, Solonei, por compartilhar conosco, né, um pouco da sua trajetória, um cara que foi vitorioso, que é vitorioso e vai continuar sendo, porque saiu sem perspectiva de ser um grande campeão, mas se tornou porque teve dedicação, disciplina, empenho e acreditou no sonho dele. Você também deve acreditar no seu sonho. Essa é a Shop TV, a sua melhor escolha, levando as histórias da vida real. Te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.